Um dos maiores, se não o maior conselho que você vai escutar no mundo automotivo é: essa luz acendeu no seu painel enquanto você está andando com o carro, desliga e pare imediatamente. Isso aqui é melhor do que conselho de vó, tá bom? Meu nome é Rafael e esse é o canal da Ninja Custom Cars. Vamos lá! Ninja! De pessoal chegando e falando, estava andando e a luz do óleo acendeu, e a luz do óleo começou a piscar, acendia, apagava. Pô, cheguei até em casa, pô, eu andei mais um pouco, ver se ela apagava. Meu amigo, isso aí dói no coração. Igual você falar, pô, tinha uma panela de pressão no fogo, eu peguei ela com a mão, assim. É mais ou menos nesse nível, tá? Bom, vamos entender por que ela acende e quando você tem que se preocupar e quando não tem que se preocupar, tá bom? Bora! Essa aqui é a parte de trás de um bloco de Honda. Aqui é o filtro de óleo e geralmente o sensor de pressão de óleo ele fica localizado bem próximo do filtro. Bom, lembrando agora que a gente está entrando fundo na parte de elétrica, então esse aqui é um sensor de pressão de óleo, essa é a parte interna do motor, onde está o óleo passando, e essa parte externa, onde está conectado o fio. Ele também tem um sinal positivo e um aterramento. No caso de sensores como esse, por aqui nós temos o sinal e o aterramento é feito pelo próprio sensor encostado na carcaça do bloco. Isso também vale para o sensor de temperatura que vai no painel. Você fala, pô, por que só tem um pluguinho, né? Porque o aterramento está sendo feito no contato do sensor com a lata do bloco. Bom, esse sinal ele está indo direto lá para o painel. E olhando o esquema elétrico, mais uma vez para te assustar, puf, olha a complexidade que é um diagrama elétrico de um painel, mas vamos se atentar na chegada dele do painel, nesse trecho aqui, que eu vou traduzir aqui embaixo, tá? Numa linha horizontal. Essa parte aqui, antes da lâmpada, é o positivo, que está vindo lá da bateria. Então, a energia está chegando aqui, passa pela lâmpada, mas você pode ver que ela está interrompida aqui pelo sensor. Esse sensor é esse aqui, tá? E você pode ver que vai e aterra, esse é o aterramento do próprio sensor, e esse é um esquema elétrico muito simples. Isso é como se fosse o interruptor da sua casa. Você tem uma parte aberta aqui, tá? E quando esse sensor fechar o circuito, a lâmpada vai acender. Aí, como o interruptor da casa, quando esse sensor fechar o circuito, pum, nós vamos ter a conexão e a lâmpada vai acender no painel. Isso aqui é muito parecido com o cebolão, o interruptor térmico lá da ventoinha. Ele está aberto, quando chega numa temperatura, fecha o circuito e a ventoinha liga. Claro, tem relé, tem um monte de coisa, mas basicamente é isso. Agora, quando esse sensor vai fechar esse circuito e acender a tão temida lâmpada? Primeiro, vamos entender como o sensor vai abrir e fechar esse circuito, tá? Bom, o sensor ele está medindo a pressão de óleo, ele trabalha num range, ou seja, numa faixa de trabalho. Corta o desenho aqui. Então, nós temos uma faixa de trabalho, tá? Então aqui seria um 0 de pressão, tá? E vamos colocar aqui 7 bar de pressão. Bom, na verdade não importa, porque o que importa é o quanto ele trabalha aqui no mínimo. Então a função desse sensor é fechar um circuito quando a pressão de óleo tiver passado para muito baixo numa faixa, no caso do Honda, 0,3 bar, tá? Isso aí, se não me engano, em PSI é 4,5, 4,2 e tal, mas vamos ficar em bar que é mais fácil. Então, 0,3 bar de pressão. Ou seja, enquanto ele estiver entre 0,3 e o infinito, ótimo, é uma faixa que ele não vai acender. Quando a pressão de óleo cair de 0,3 para baixo, ele vai fechar esse circuito e pum, a lâmpada vai acender. Bom, então a faixa dele para acender é 0,3. Se atente a isso. Deixa eu apagar. Bom, eu só traduzi o desenho aqui para ficar mais fácil, tá? Então 0, 0,3, entre essa faixa a luz está acesa,
A partir disso, a luz se apaga. Todo carro tem uma pressão mínima de trabalho. No caso dos Hondas em marcha lenta, claro, seguindo a marcha lenta original, se você subir o giro, a pressão sobe também, tá? No caso do Honda é 0,7 bar, 0,7 bar em idle, ou seja, em marcha lenta. Esse aqui é o mínimo de pressão que o motor tem que ter. Baixou disso aqui, já começa a se preocupar, não tem pressão suficiente. Mais uma informação interessante é que saiba que a 3.000 RPM ele tem que ser 3,5 bar de pressão. Lembrando, tudo isso aqui é do D16 Z6. Vai ter variações, tá? De motor para motor, se é de acorde, se é B e tudo mais. Bom, então, percebam que, mesmo se o carro tiver uma pressão baixo, mínimo do que o ideal, a luz não vai acender. 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 1 kg e tudo mais. Ela não vai acender. Ou seja, se você estiver andando com o carro, pum, e a luz acender, saiba que você já está trabalhando menos da metade do mínimo ideal do motor saudável, tá? Então, se atente a isso. E por que que vai acender? Falta de óleo. Então, se você estiver baixando o óleo, vai verificar o óleo. Se ele está baixo, baixa o óleo, você vai ter pouca pressão de óleo, que é pouco óleo trabalhando dentro do motor. Pouco óleo, eu digo, abaixo do mínimo, né? Você começa a prejudicar essa quantidade de óleo para ter essa pressão. Tá com a quantidade de óleo correta no motor, no máximo, e acendeu a luz? Então, aquela desligada é crucial, porque você está tendo algum problema de pressão de óleo por uma bomba de óleo ineficiente, ou você está tendo problema nos gaps, né, de comando, no virabrequim, na bronzina de mancal, um desgaste excessivo. Atente-se a isso, se apareceu, tá? O seu motor tem realmente um problema. Bom, mas nem tudo é um pesadelo, tá? Essa luz pode acender por alguns motivos um pouquinho menos tenebrosos. Lembrando, sempre desliga o carro, tá? Na dúvida, não vai pagar para ver, tá? Um dos problemas é esse conector que tem aqui, ó. Ele pode quebrar, soltar. Então, ele pode estar frouxo. Então, você vê que a luz do óleo pisca. Pode ser o próprio pluguinho ali, ó, que está solto, quebrado. Qualquer parte entre esse fio, entre aqui e aqui, puta, você tem, entra na caixa de fusível, passa no painel, tem um monte de coisa. Pode ter algum problema nessa fiação, que você não tem a conectividade. Então, verificar chicote também, tá? Além do plug. Claro, também, sensor, né? O sensor pode estar com um problema e ele começa a dar esse sinal errado. Bom, então você deve estar perguntando, por que na hora que eu ligo a luz está acesa? Você está acesa porque se o motor está desligado, ele vai ter 0 bar de pressão de óleo. Por isso que você vira a chave, pum, acendeu a luz de óleo, girou, blum, pegou. Às vezes demora um pouco para ele ganhar pressão, e aí quando passar de 0,3, bum, a luz desliga. Então, você se atente quando você girar a chave do carro e bum, deu a partida e a luz de óleo está acesa. E começa a demorar 4, 5, 6, 7 segundos, você pode estar com um problema ali. Bomba de óleo, filtro de óleo ruim, entupido, óleo fora das especificações, velho, borra e tudo mais, tá? Que está prejudicando a circulação do óleo do seu motor. E outra dica tão importante quanto a dica de vó no começo do vídeo é que, cuidado, hein? Carro que você vai ligar e não tem a luz de óleo acesa no momento da partida, pode ser que alguém retire a lâmpada, pronto, e aí você não tem problema de pressão de óleo. Então, ligou o carro, tem que acender a luz de óleo, tá? Tem que acender essa luz, ficar acesa até a hora de você ligar o carro. Bom, se uma aula dessa não merece ser membro do canal e dar uma ajuda aqui pro canal da Ninja e de quebra, receber consultoria diretamente comigo pelo WhatsApp, para tirar dúvidas sobre marca, peça, indicação de serviço, o que fazer no seu carro, Ninja, estou com problema disso, o que fazer, tá? Se quiser, seja membro aqui pelo YouTube ou entra pelo site ninjacustomcars.com.br e lá tem a descrição dos níveis de membro, os seus benefícios e o contato direto comigo, tá bom?
Ajuda bem, vídeo técnico, nichado, ninguém assiste e dá muito trabalho. Qualquer dúvida ou dica, Ninja, me ensina isso, faz isso, tal, esteja no comentário aqui. E se não tiver nada, escreve qualquer coisa que ajuda aqui a engajar o vídeo e o vídeo a crescer e o canal a crescer. Tá bom? Meu nome é Rafael e esse canal é da Ninja Custom Cars. Muito obrigado.